Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre licks, frases. A gente pode dizer que um lick é um microsolo. Por que microsolo? Porque o lick é um pequeno pedaço de um solo que a gente estuda ele com algumas poucas notas, com algumas fagulhas ali de um solo completo. E um solo são vários licks conectados por várias outras ideias, por vários outros elementos, entre eles arpejos, que a gente pode aplicar licks sobre arpejos, propriamente a escala, alguns padrões, etc. e tal. Então, nesse vídeo eu vou demonstrar alguns licks, vou falar as coisas importantes e vou mostrar como aplicar isso em cima de um playback, em cima de uma gravação, né? Bom, no material que eu preparei para vocês, que eu entrego para os alunos sobre isso, tem algumas ideias de lick. Por que ideias? Alguns professores insistem na questão de que os alunos decorem os licks, né? Que decorem um monte de licks, de frases. Quando começa a estudar blues, um monte de lines, blues não, jazz, que decorem um monte de lines, etc. Eu, particularmente, sempre tive, sendo bem sincero, sempre tive dificuldades em relação a isso. Eu nunca consegui estudar um monte de licks e decorá-los para usar. Ou um monte de lines, que são frases mais longas, e na hora da música aplicar. Então, como foi feito o meu estudo sobre isso? Eu estudei os licks, entendi como eles funcionam, e quando eu estou tocando, eu acabo aplicando esses fragmentos, né? Mas não necessariamente um lick todo, mas uma parte ou outra dele. E isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque assim a gente consegue personalizar a coisa, a gente consegue personalizar o que a gente está tocando. Não efetivamente copiar aquela frase, não efetivamente fazer aquela frase que a gente estudou inteirinha, mas pegar os pequenos pedaços dela e aplicar dentro da nossa necessidade. Então vamos lá. Nas nossas listas de lick, né? Tá, licks 1, técnica, porque eu acredito que isso é um estudo de técnica, é uma malhação ali para praticar o bend, para praticar a rítmica, a palhetada e tudo mais. Então, ali nessa primeira parte, a gente tem os licks que vão do 1 até o 8, né? E aí, esses licks são uma série de exemplos que a gente vai ter para aplicar as nossas ideias. Esses primeiros estão em cima da tonalidade de Lá menor no primeiro desenho da pentatônica. Porém, a gente já de cara pode multiplicar isso por 5. A gente pode aplicar isso em cima dos 5 desenhos da pentatônica, né? O primeiro lick, ele é aqui sobre as duas primeiras cordas, fazendo um bend na casa 8, né? Partindo da segunda corda na casa 8, indo até a casa 5. Ele vai ser assim, ele é em semicolcheia, ou seja, duas notas por tempo, né? Então, o tempo está aqui. Então, é tá, 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 tá. Duas notas por tempo. Então, seria uma quando a gente ouve o som e uma quando entre um som e outro, entre uma batida e outra. Então, seria tá, 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 tá. Né? Vou tocar o lick que vocês vão entender. Então, o tempo dele é aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E seria isso, o tempo. O lick inteiro vai ficar assim. Isso é o lick. Bom, observação importante sobre o bend. Muita gente esquece que o bend ele tem começo, meio e fim. Ou seja, quando eu toco uma nota na guitarra, eu toquei uma nota presa aqui, ela é uma nota, ela tem um nome. Que nota é essa aqui? Essa nota é a nota Sol, muito bem. A próxima nota que eu toquei, que nota que é? É a nota Lá. Eu toquei a nota Sol e fui para a nota Lá. Por que se faz um bend ali? Porque é para dar a impressão que a nota está andando e ela vai chegar na outra nota.
é basicamente isso aqui. É isso aqui que eu estou fazendo, ó. Ok? Então eu estou saindo dessa nota que é Sol. Se eu fosse fazer de uma outra maneira, tocando todas as notas de maneira mais comum, seria isso aqui. Tarari, 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 tarari. Mas o que eu estou fazendo? Essas duas notas eu faço com um bend. Então eu faço... né? Só que eu faço isso, eu não toco duas vezes, eu toco uma vez só e a nota passa. Então quando está chegando na nota, ela já morre e eu toco a nota da casa 5, que é o Lá. Então faz... não é? Isso é uma coisa. A frase é essa. A dica é, você toca a nota e tenta fazer isso com o bend. Né? Então eu posso fazer. Seria. Ou. Toquei basicamente isso, né? Então é importante sempre a gente ter essa noção de que o bend ele tem um objetivo. Eu tenho que chegar em algum lugar com esse bend. Não posso simplesmente sair puxando a corda, né? Inclusive tem exemplos de caras, como eu sempre digo, por exemplo, do John Scofield, que é um cara muito evoluído, que é um cara que toca muito bem e faz essas coisas do bend com uma maneira muito autêntica, muito diferente de tudo que todo mundo faz. É um cara muito legal de escutar para entender uma maneira diferente de usar os bends, né? Inclusive ele aplica isso dentro do jazz, um estilo que é basicamente proibido de se tocar com bends. No jazz a gente toca muito slide, muita coisa, mas não toca bend, porque é meio como se fosse pop demais. E o Scofield faz um montão de bend, e que fica muito legal, fica muito bacana. Bom, então o primeiro exemplo, o primeiro lick é isso. O segundo lick é o mesmo mecanismo, só que nas cordas de cima. Aqui ele já tem um outro significado, porque existe uma escala chamada pentablues, que ela tem essa notinha aqui. Que é uma notinha de passagem que dá um charme a mais na escala. Então esse daqui, ele realmente vai para essa nota. Que aí quando eu faço com o bend fica. Depois, o exemplo 3, o lick 3, ele é em uma tercina. O que quer dizer a tercina? É em relação à rítmica. Tercina quer dizer que em uma batida eu toco 3 notas. Então, se antes eu estava aqui e era tá, duas, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na tercina são 3. Então na tercina é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Se a gente for falar isso, eu digo da seguinte forma. Colcheia, que são 2 notas, eu digo taqui, 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 taqui. Ok? Se eu for falar na tercina, eu falo tacadi. Então fica tacadi, 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 tacadi. Ou seja, 3 notas em cada batida. Muito legal de ler isso. A tercina, aquela que tem as 3 perninhas com o número 3 embaixo. Aí eu leio dessa maneira, fica muito fácil de entender. Então no lick 3, no exemplo 3, fica assim. Né? Basicamente é isso. O que eu estou tocando aqui? As notas da pentatônica, né? Então tá aqui o desenho. E essas notas que eu toquei são casa 7, 5 e 5. Então fica... E eu repouso aqui nessa nota da casa 7.
Sempre é legal fazer um vibratinho para deixar aquela coisa mais malandra, né? Mais rock and roll, ou mais bluesman. Ok? Fica desse jeito. Muito bacana, fica muito legal. Próximo exemplo. Também em tercina, só que em vez de tocar isso, eu vou para essa nota da pentatônica, que não é a nota Lá, é a nota Sol. Então eu faço isso aqui. Ou, né, como está escrito ali próprio, e acaba aqui na nota Lá. Reparem na minha paletada, isso é muito importante para todos os licks. Se quiser, volta aí o vídeo e olha do início como eu toco. Sempre eu vou alternar a paletada, né? Por exemplo, no segundo lick, né, no primeiro, uma nota em cada corda e eu alternei a paletada. Né? Já no lick 2 também, mesma coisa. No lick 3. No lick 4. Lick 5, ele é bem legal. Ele é um lick que ele vai ele sobe com o bend e volta. Ele faz uma viagenzinha, tanto que o bend ele é bend and release, que ele vai e volta. O desenho dele é uma setinha que sobe e que volta. Então ele faz assim, ó. Pá, pá. Esse que é o lick, né? E ele tem tempo também, não é uma coisa aleatória. Ele é tá, 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 né? Então você tá, 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 tá. Colcheia também, tá, tá, né? Tá, 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 tá. E resolve lá, né? Então faz. É isso que é o bend. Ele foi e voltou. E acabou aqui. Isso eu posso aplicar em um monte de coisas, né? Eu posso fazer a mesma frase em um monte de lugares. Posso fazer isso em qualquer... Posso fazer com bend ou com slide, né? E aí, a criatividade é sua. Isso está dentro Isso é a coisa mais legal da música. Você personalizar de acordo com o seu estilo, com o jeito que você pensa de tocar. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. A música, nos últimos anos, o principal chato da música é que um bocado de cara bom, que toca muito bem, mas como vários caras que já existem. Então, é cheio disso, né? Um cara que toca muito bem, igual a outro. Isso pra gente não importa, né? Caras que tocam bem tem um monte, mas aqueles caras que se destacam e continuam na parada são caras que tocam bem como eles tocam, como eles próprios tocam. Se você fala, por exemplo, do Jimi Hendrix, quem era o Jimi Hendrix? Era aquele cara que tocava daquele jeito, não era porque ele era um cara que tocava, o Jimi Hendrix tocava igual o Jimmy Page. Não, o Jimi Hendrix tocava como o Jimi Hendrix. E o Jimmy Page? Que não é o Jimmy Page. E o Brian May? Igual o Brian May. Cada um dos caras tinha... Aí você pega os caras do jazz, vamos lá, bem na essência, o Charlie Christian, ele tocava de um jeito. O Wes Montgomery, pensa só, os caras todos tocando de um jeito, o negão começa a tocar isso aqui em oitava, com polegar, né? Só tocava característico demais e fez história, né? Fez uma história, criou um estilo, esse jeito de tocar em oitava do jazz. Ele que criou. Ninguém tocava assim. O cara inventou um negócio, começou a tocar na época que ele começou a tocar. Possivelmente falaram, mas que merda que esse cara tá fazendo. É muito escroto isso, né? Mas ele... E também porque quando ele começou a tocar, no mínimo, ele fazia mal isso. Ele não tocava bem. Isso foi se aprimorando ao longo dos anos. Mas aí tem a questão de autenticidade,
né? Do cara ser um cara autêntico, do cara ser um cara confiante, insistente, porque muita gente deve ter desestimulado ele, né? Com essa maluquice de querer tocar diferente. Acho que as pessoas devem ter falado, por que você não toca igual a todo mundo? Ele, não, eu quero tocar assim. Então, isso é importante, a gente personalizar as coisas. Então, se você gosta de fazer slide, pratica os licks também com slide. Né? Claro que isso é uma coisa um pouquinho avançada, só que isso para a vida toda. Então, esse vídeo também vai servir mais para frente ou para outras pessoas que de repente já são mais avançadas. Bom, depois a gente tem o lick 6. O lick 6 ele vai ser basicamente em tercina também, mesmo esqueminha, só que fazendo já voltando já, um lick, vamos dizer, descendente, né? É outro esquema, né? Muito importante também a gente tentar cantar os licks, né? Então, pá, pá, aquele lick que eu toquei anterior. Esse lick agora, pirapu, 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 pá, pirapu, 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 pá, 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 paura, 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 pá. Né? Segunda. Terceira. E assim você vai inventando as coisas, tá? Sétimo lick, né? O sétimo lick ele vai ser basicamente como o terceiro lick que a gente fez, só que o final dele é diferente, né? Então ele vai ser o terceiro que a gente fez era. E você pode personalizar, acabar em qualquer nota que você quiser. E aí pode também fazer umas outras coisas, né? Você pode por exemplo, pegar essa sequência e mudar, fazer com qualquer parte da escala, né? É que algumas notas da escala vão ficar mais legal de você repousar e outras menos, né? Já, por exemplo, seguindo, né, depois do sétimo, a gente tem o oitavo. O oitavo, ele já é um lick bem longo, ele é um lick de 4 compassos. Mas por que um lick de 4 compassos? Ele é um lick que se repete de oitava em oitava, então ele é um outro exemplo, uma outra forma de tocar. Então é basicamente isso daqui. Vai pegar aqui na casa 7 da corda Sol e vai fazer, que é a mesma coisa do lick 5. Depois você faz uma oitava acima. Depois você faz aqui nessa outra região, partindo da mesma nota, né? Então, depois vai partir daqui. Vai ficar. Isso na música vai ficar aqui, né? Por exemplo. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês isso na prática, como que ficaria. Então, repetindo aquele lick em todas as regiões. Vamos lá.
aplicando os outros licks em uma improvisação, ficaria, por exemplo... Ou acabando no agudo. E assim vai criando um solo. Um solo nada mais é do que a combinação de várias dessas coisas. Então, os licks, eles são esses pequenos fragmentos que ao longo do solo a gente vai usar combinado com outras coisas, né? Então, vou dar um exemplo agora improvisando sobre esse vamp que eu gravei. Então, esse é um exemplo de como usar os licks. No material que você tem impresso aqui, tem uma aplicação, né? Então, o que consiste essa aplicação? Nada mais é do que um trecho de uma música muito conhecida, que é Another Brick in the Wall. Essa música é cheia de licks no solo. Então, eu tirei um pedaço desse solo para mostrar. Ele está em Ré menor e ele fica assim. Ele sai aqui da casa 13 na corda 2. Então, se ele está em Ré menor, onde que fica o desenho da escala? O acorde está aqui, a escala está aqui. A escala basicamente é aquele primeiro desenho, partindo do Ré. Então, esse pequeno lick ficaria assim. Ó, 13, 10, 12, 10. É a frase da música, depois ele faz. Faz aqui na casa 10. Então seria fazer lentamente para você conseguir entender. A primeira frase. Olha isso aqui. Olha o lickzinho que eu ensinei agora há pouco, ó. Então a frase aqui. Isso aqui é um padrãozinho, né? A gente estudou já esses padrões e tem um monte que a gente vai estudar ainda, né? Então... esse é um padrão. Para ver como a gente pode aplicar esse padrão em cima de um solo, né? Ele faz aqui. E parou. Não fez mais o padrão. Mas se continuasse, o padrão seria isso. Padrão inteiro. Né? Então o padrão. E esse bend matador, né? Que ele faz. É um bend de um tom. Esse aqui, ó. Como se ele estivesse tocando sem bend, seria esse aqui.
Então a gente tem que treinar desse jeito. E tentar afinar. Passou da nota, ó. Cheguei. Desse jeito que estuda. E o bend, preferencialmente, sempre fazer com o dedo 3, porque a gente apoia os dedos antes da corda. Ah, mas eu quero fazer o bend sem apoiar. Faz, mas pode acontecer um problemão. Tá lá fazendo bend. Acabou meu solo, né? É isso. E assim o solo ele anda e desenrola pela música.